Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar sobre um filme que, ele é antigo, ele é de 2003, se eu não me engano, mas por conta de algumas liberações de filme do Mercado Livre, eu tô assistindo alguns filmes que eu assisti no passado, sabe? E a Mãe da Educação é repetição. E assim, do meu ponto de vista, todo filme ele ensina alguma coisa. Porque ele foi pensado, roteirizado, gravado. Então, assim, pega todo o processo em si comercial. Para quem tem negócios, começa a olhar para os filmes como se fosse um projeto que teve começo, meio e fim. E todo filme tem uma mensagem. Claro que não dá para absorver 100% das informações, mas normalmente um filme ele ajuda a condensar uma ideia. E nesse filme Chocolate, que é um filme que tem o Johnny Depp, um dos atores mais conhecidos de repente do elenco, mostra uns pontos que eu quero compartilhar aqui com você. Então vamos resgatar aqui esse filme. Para começar, a história ela gira em torno de uma mãe solteira que chega em uma pequena cidade da França com a sua filha decidida. Ela abre uma loja de chocolates em frente a uma igreja local, mas a população não vê com bons olhos. Aos poucos, a jovem começa a encantar a todos com seus produtos. Então, ela chega, inclusive, na época da quaresma, ou seja, a época que o pessoal pratica jejum. Então, imagina, você chegar num lugar que já é pequeno, você já traz uma carga, porque ser mãe solteira em determinadas épocas, e dependendo, né, não precisa nem voltar tanto no tempo, em muitos lugares ainda é um tabu. Só que você vem com uma loja que, inclusive, vende-se um produto delicioso numa época onde você tinha que fazer ali jejum, né? Então, antes de eu continuar, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Primeiramente, se inscreva no canal. E aí, se você gostar deste vídeo, curta. Depois, deixa seu comentário e compartilha com alguém. Bora lá, vamos multiplicar. Então, ela é independente, jovial, alegre, abre sua chocolateria em meio à quaresma, então já imagina um negócio que vai pegar uma situação que vem contra, né? E isso acaba sendo visto como uma provocação. Então imagina, uma pessoa que vem provocar. E quem ela acaba provocando, nada mais, nada menos do que o prefeito do lugar. Então, normalmente, lugares pequenos, e eu vou usar até empresas e até, vamos colocar, se colocar como empreendedor, empreendedora, porque é um negócio como se fosse sua cidadezinha particular. Com o tempo, você é como se fosse o prefeito ou a prefeita. Então, muitas coisas acabam acontecendo com base na sua cultura, né? Quando a gente pega empresas maiores, como eu já trabalhei em empresas multinacionais, e eu sempre olhei para essas empresas, algumas delas, como se fossem cidadezinhas particulares, que têm seus prefeitos, seus vereadores, sua população. E quando se trata realmente de um vilarejo de uma cidade, então a lógica da hierarquia é sempre a mesma. Só que algumas coisas são mais benquistas, outras nem tanto, dependente dos valores de cada um. E isso é a cultura do lugar. E no caso aqui, a gente consegue ver que para esse contexto, a cultura dele era realmente assim, tem que seguir os costumes da Igreja Católica, então essa coisa de não ter marido, de ter filho sem ter um pai, né, oficialmente, sem ser casada, ou a pessoa que ficou viúva tem que ficar viúva por muito tempo. Situações, né, que acabam acontecendo na comunidade são abafadas. Então, é um cenário interessante para a gente ver que para manter-se a ordem, muitas coisas são abafadas, inclusive os problemas. E esse é o ponto alto, inclusive, do filme, porque a sua influência ajuda a reparar vários relacionamentos familiares desgastados e feridos pelas regras sufocantes da ortodoxia. A vila está parada no tempo, doente e embrutecida. Em alguns momentos, Viane é o único ponto de cor na aglomeração medieval de casas e lojinhas. Há um laço de amizade muito importante no enredo. E isso eu trago um pouquinho para o empreendedorismo pelo seguinte, então imagina, você chega num lugar que está tudo funcionando, está tudo funcionando. Só que você sabe que no final das contas, coisas começam a acontecer, coisas começam a aparecer, começam a ser desbravadas, vamos dizer assim, os bloqueios começam a ganhar
sol e as sombras começam a se manifestar. Nos negócios também é a mesma situação, principalmente quem trabalha com educação. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente trabalha com educação empreendedora. E é muito comum eu saber de histórias aí que no dia a dia isso não é contado. Por quê? As pessoas camuflam muitas coisas. Os seus medos, os seus bloqueios, né? E muitas vezes, para que a gente possa alcançar alguns patamares, e eu me coloco também nessa situação, a gente precisa entender que, uma vez que você se desafia, você vai liberar fantasmas que estavam adormecidos. E muitas vezes você tem que superar, né? Senão você sucumbe. Então, nessa parte do filme é muito interessante porque é exatamente isso que acontece. A questão do chocolate libera para que a pessoa ela se abra para algo novo. Então, você vê que uma solução, e esse é o objetivo de todo o negócio, poder levar uma solução para o mercado que faz com que as pessoas possam avançar, independente da oferta que fosse a solução. Então, se você olhar com um olhar empreendedor para o filme, você vai pescar muitas informações, e inclusive a questão de relacionamentos. E muitas vezes um café, um chocolate é uma forma de quebrar uma barreira. Aliás, tem pesquisas que falam sobre isso, que o chocolate ele acaba se tornando um símbolo ali da pessoa baixar as barreiras. Não à toa, né, gente? Ele acaba sendo um símbolo aí da própria Páscoa, né? Dessa questão da ressurreição, o ovo de Páscoa, o chocolate, ele acabou reinando justamente porque ele libera, não vou dizer que é o prazer, mas o prazer de viver, tipo, querendo ou não, é um presente da natureza, que foi descoberto aí, eu fico imaginando, muitas vezes, gente, imagina a criação, sabe? Os primeiros passos. Então, e nisso também é falado um pouco no filme. E um detalhe muito interessante, trazendo para o empreendedorismo, é a questão da expertise da personagem. Por quê? Quando você chega num nível que você domina, você consegue entregar o melhor para o seu cliente, não só porque ele precisa comprar, mas o que é melhor para ele no momento que ele está. Então, neste caso, essas cenas, né, em relação da loja de chocolate, ela é muito profunda porque ela sempre vai buscar o que a pessoa está precisando naquele momento. Então, não é só vender o chocolate, mas é o melhor chocolate para o seu momento de vida. E isso a gente pode trazer sim para os negócios, porque a gente resolve problemas, né, cada um dentro do seu segmento, mas nem sempre a pessoa está pronta para adquirir a sua melhor solução. Muitas vezes ela precisa adquirir uma solução que para ela naquele momento faz mais sentido, para depois ela se abrir para outras situações. No decorrer do filme, acaba acontecendo uma situação onde ela acaba auxiliando uma das moradoras, que o marido acabou sendo violento com ela, e ela foi buscar abrigo. E ela tinha um desvio de comportamento justamente porque ela estava tentando mascarar tanto aqueles sentimentos que ela acabou desenvolvendo outros comportamentos que muitas vezes nem fazia parte do perfil dela, mas era uma forma de fuga, como furtos, por exemplo. E isso nos mostra, mais uma vez no filme, a questão da mulher, né? A importância da mulher ter o seu negócio, ter o seu sustento, ter a sua habilidade, porque isso faz com que você desenvolva não apenas a questão financeira, mas a intelectual. Então, o filme também traz essa pegada aí voltada à mulher, né? Ao trabalho da mulher empreendedora, principalmente. Apesar da capa do filme, se você ver a capa deste filme, que inclusive está aqui na capa deste vídeo, parece que é um filme sobre relacionamentos ou até a tentação, né? Talvez tenha sido uma má utilização da temática ou da própria imagem na época, tá? Mas a questão do romance, ele fica muito aquém do que realmente importa, no caso, o filme. Tem uma pegada de romance, sim, aquela coisa do flerte, né? Mas aquela coisa de se identificar com o outro pela história do outro, de também estar em busca de desbravar o mundo, de não pertencer a lugares, assim como ela não estava se sentindo pertencente também. E o desfecho do filme, né? Quem não lembra, assiste de novo que vale a pena. Não é tão focado no relacionamento em si, mas nas relações entre as pessoas, que eu acho
que é um ponto que poderia ter sido aproveitado melhor na época para uma foto melhor, vamos dizer assim, a foto vendeu uma coisa que não foi entregue. Era muito mais do que aquilo que é de se pensar, né? Pontos altos que eu acho que é a questão de desbravar. Então, é uma empreendedora que desbrava cenários, cidades, né? Então, de tempos em tempos, ela é levada como vento para outros lugares. Então, quando você desbrava, você sempre aprende. E isso é uma lição muito importante para a gente no dia a dia, desbravar. E em busca de novos lugares, ter experiências para que você possa ter um repertório muito maior. A questão da especialidade, ou seja, você sendo especialista naquilo num nível hard mesmo, a ponto de você poder ter um entendimento do outro perante aquilo que você serve o outro. Então, é muito, muito bacana. E me lembrou até uma palavra que essa semana um consultor do Sebrae me passou para que eu veja no meu negócio. Eu falei assim, que engraçado, né? O exercício acabou vindo na mente. Eu ainda não fiz, para você ter uma ideia, eu vou tirar do colo, mas é sobre o job to be done, que é você encontrar a essência daquilo que você vende como uma funcionalidade real no dia a dia do usuário, vamos colocar assim. Então, existem entregas muitas vezes que a gente faz, ou muitas vezes a pessoa utiliza para algumas situações que às vezes a gente não está vendo. Então, mesmo você tendo uma intenção, é enxergar como que é a utilização e qual seria a utilização para que isso de repente esteja na hora de vender melhor a solução, né? E relacionamentos, ponto alto, porque são vários tipos de relacionamento, não só o relacionamento amoroso, mas tem vários contextos de relacionamentos com pessoas que vale a pena rever o filme aí novamente. Bom, deixa eu ver se eu acho que era só isso daqui, porque depois já é um outro filme que já tá na lista aqui. Então, super mega indico, vale a pena ver de novo, sim, o filme Chocolate, aquele com Johnny Depp, porque resgata aí uma essência. Teve uma época que eu cheguei atrás desse filme que eu queria, eu lembro que ele ficou no meu radar, mas eu não estava encontrando. E de repente eu gravando um vídeo falando, né, dos vídeos que estão disponíveis no Mercado Livre, e aí apareceu, tem até eu gravando, eu falei, esse filme que eu quero assistir. E aí eu peguei, já tirei do colo, porque realmente é um assunto muito, 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 muito legal. Para quem tem negócios, então fica a dica, hashtag, querendo ou não, o chocolate, ele é um baixa barreira. Então, vamos imaginar num evento ter alguma coisa, e hoje tem chocolate zero lactose, com diminuição de açúcar, né? Existe N possibilidades, mas o chocolate, ele acaba sendo um elemento para a gente utilizar, por exemplo, em eventos. Eu ainda quero desenvolver um produto exclusivo aí da Boreal Academy, ou nessa pegada, para os eventos quando a gente começar a fazer mais presencial, justamente para ter esse acolhimento. O chocolate, ele de alguma forma, ele acolhe, e isso faz com que a pessoa ela seja recíproca ali, né? Então é aquilo lá, tudo que for para ajudar, por que não, né? Então, independente de estratégia de marketing, é importante entender que algumas estratégias a gente faz para que a gente diminua, né, a distância com o outro, para que o outro ele possa te aceitar, inclusive, de uma maneira mais rápida, né? É aquilo lá, você não está vendendo droga, você não está matando ninguém, você está querendo ajudar a pessoa a se desenvolver na vida, então a gente tem que aprender a fazer o que precisa ser feito para poder diminuir essas barreiras e cada vez mais acessar pessoas aí. Então é isso, fica a dica, hashtag, até o próximo vídeo.